Romanos, capítulo número 8, verso número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo número 10. Aleluia, Deus seja louvado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo número 10. Enquanto você localiza, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, porque até aqui Ele nos sustentou. Como disse Paulo na carta dele aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda glória, honra, poder e majestade somente a ele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 10. Passamos menção do texto sagrado. Vou aguardar mais um pouco, os irmãos localizarem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 10. Graças a Deus por esta oportunidade. Passamos menção do texto sagrado. Versículo 10 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos vai dizer: se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A igreja pode estar tomando assento, em nome de Jesus. Estamos nessa noite com um único objetivo, que é falar de Jesus Cristo. Mas para falar de Jesus Cristo, precisamos ir lá no Antigo Testamento. Nós aprendemos com a Bíblia um Jesus que foi prometido no Antigo Testamento, foi revelado no Novo e hoje nos é prometido uma vez mais voltar para buscar a sua igreja. Quando nós vemos a promessa de Jesus no Antigo Testamento, nós vamos ver que no livro de Isaías, capítulo número 7, versículo número 14, vai dizer que uma virgem conceberá um menino, e este menino será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. É bonito de se pensar que lá em Isaías, capítulo número 7, versículo número 14, virá uma promessa, porém esta promessa, o nome de Cristo, já está no presente. Olha só que bonito de se pensar: Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Mas como está conosco se irá vir? Como está conosco se ainda vai nascer o filho desta virgem? É bonito de se pensar que nós servimos um Jesus que não está preso ao tempo. Aleluia! É interessante de se pensar e reflexivo em se analisar que nós não servimos um Jesus que está preso às leis humanas, que está preso às leis do espaço, às leis do tempo. Por conta disso, nós vamos ver que Jesus foi prometido sim, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo número 7, versículo 14. Porém, ele já estava desde a fundação do mundo. Como assim? Lá em Gênesis, capítulo 1, vai dizer: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia! A Bíblia diz que desde a fundação dos tempos, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Isaías também vai dizer que ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz já estava sobre Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha para você ver que interessante, é algo a se pensar. Como assim? Jesus foi prometido no Antigo Testamento, mas ele já estava atuando no Antigo Testamento, e não é diferente nos nossos dias atuais. Jesus foi, mas ele continua operando no nosso meio. Jesus foi sim, mas ele continua operando na minha casa, na sua casa, continua operando na nossa família e na nossa parentela. Mas aqui nós entramos no texto de Romanos capítulo 8. Jesus, ele continua operando sim. Aleluia, Jesus. Mas Romanos capítulo número 8, Paulo vai falar sobre a vida espiritual.
E esse texto nos faz refletir a respeito de como temos servido a Cristo. Existem formas diferentes de servir um mesmo Senhor. Existe o servo mau e existe o servo bom. Existe o servo que valoriza, mas existe o servo que também desvaloriza. E a Bíblia diz que de todos estes serão julgados pelo mesmo Senhor. Tanto os que fizeram obras boas, quanto os que fizeram obras ruins. Quero trazer nessa noite o tema da vida através do Espírito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, começa dizendo em seu verso primeiro. Fique à vontade para acompanhar comigo, se você quiser. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1 vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vemos uma clara diferença de dois grupos de pessoas: os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Mas tanto o que anda segundo o Espírito, quanto o que anda segundo a carne, eles têm a mesma origem. Que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da presença ou da glória de Deus. Então essa palavra de Romanos 3, 23 não faz acepção do grupo que vive no Espírito e do grupo que vive na carne. Todos temos uma só origem. Mas o que vai diferenciar a nossa origem? É a forma que nós vamos conduzir a nossa vida. Aleluia! Aquele que vive a vida segundo a carne, se ele quiser, ele continua vivendo sim segundo a carne. Mas se ele quiser ter uma mudança, ele consegue por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É algo a se pensar, que se temos a mesma origem, é categórico em se pensar e concluir que todos estávamos caídos em pecado e em delito. Mas a Bíblia vai dizer que o Jesus, que foi prometido no Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E naquele momento, daquele sacrifício daquela cruz do Calvário, ele tomou uma culpa que não era dele, ele assumiu uma responsabilidade que não era dele, ele tomou uma culpa do Mateus, ele aceitou a sentença que era do Mateus, para eu estar aqui nesta noite pregando a palavra dele. Aleluia! Para me ofertar, para te ofertar a graça inexplicável. Para nos ofertar a graça, que é um favor não merecido, conforme disse Paulo, a graça é um favor não merecido. Nós não somos merecedores. Nós não deveríamos estar aqui, mas estamos. Nós não tínhamos o direito de estar aqui, mas nós estamos. Por quê? Porque nós recebemos a graça de Jesus. Mas essa graça só se torna eficaz com o sacrifício. É o sacrifício de trocar a vida carnal pela vida espiritual. É o sacrifício de substituir as minhas vontades e aderir às vontades de Cristo. É o sacrifício que Paulo disse em Romanos de número 12, o culto racional ao Senhor. Aleluia! Deveríamos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O nosso culto racional, o período de sacrifício de animais já passou. Agora é tempo de nós ofertarmos nossos corpos como templos para o Senhor habitar. Mas nós só vamos conseguir fazer isso vivendo através do Espírito. Versículo de número 3 vai dizer: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Versículo 4: para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito.
Esse versículo 13, versículo 4 me passa uma ideia de inclinação pecaminosa. Todos temos uma inclinação ao pecado. Isso se originou lá na grande queda, na primeira queda de Adão, que a Bíblia vai dizer que por meio de um homem veio o pecado ao mundo, e por meio do pecado veio a morte. Este homem foi Adão lá no Gênesis, este homem foi Adão lá no Éden. E agora todos, conforme diz Romanos capítulo 13, versículo 23, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas mesmo que alguém viva na carne, mesmo que alguém viva no Espírito, todos temos uma inclinação de pecado. Porque essa é a origem do ser humano. A origem do ser humano é ruim, mas a nossa essência é Cristo. Aleluia! É bonito de se pensar que nós temos uma origem pecaminosa, mas nós temos uma essência salvífica. E essa essência de salvação só vai surtir efeito, só vai ser eficaz se eu recusar a minha vontade. Só vai fazer efeito se eu recusar o que eu quero viver, o que Deus quer para a minha vida. Meu Deus. Esta origem pecaminosa de inclinação ao pecado, ela vai totalmente na contramão, ela é totalmente a oposta do que Deus quer para a nossa vida. Mas Deus sabe que nós somos seres humanos, nós somos pecadores, cometemos pecado, tanto que na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas aí me veio uma pergunta. Aleluia, Deus. Meu Deus. Lendo este texto, somente esse texto, estou isolando, me passa uma ideia de que eu posso pecar deliberadamente. E aí me vem uma pergunta: ora, se eu tenho um advogado junto do Pai, e ele vai me defender em todos os meus pecados, então logo eu posso pecar deliberadamente. Olha só que coisa. Mas aí a Bíblia me responde dizendo: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a face de Deus. A Bíblia me responde em Mateus capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Todas as 10 eram iguais, todas as 10 vestiam a mesma vestimenta, todas as 10 portavam da mesma lamparina, porém somente 5 estavam preparadas. O que eu aprendo com isso não é o estar na igreja que vai me levar para o céu, é o estar em Cristo que vai me conduzir para a salvação. Paulo vai dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas só podemos dizer isso com convicção quando nós vivemos pelo Espírito e não vivemos pela carne. Aleluia! Quando nós estamos apegados às coisas terrenas, nós temos medo de partir. Quando nós estamos apegados com as coisas desta terra, nós temos medo de deixá-la. Mas a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo dizendo também, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, para um cristão dizer que o viver para ele é Cristo, mas o morrer é lucro, é sinal de convicção. Então eu creio que eu devo ter convicção da minha salvação, apegando-me com Cristo e fazendo por onde? E agora no verso de número 6 vai falar: a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Versículo 7: a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que o são na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não está nele. É uma carta altamente reflexiva.
perspectiva que eu trago para a minha vida? Será que eu tenho sido cristão somente da boca para fora? Ou eu tenho sido cristão apegado com Cristo? Meu Deus. A Bíblia vai dizer que se alguém é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E Deus não tem prazer neste. Meu Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que o Senhor é o nosso Salvador, e fora dele não há quem possa salvar. Isaías capítulo número 43 vai dizer: operando eu, quem impedirá? Mas nós vemos diferentes faces na atuação de Deus na vida do ser humano. Mas isso torna Deus bilíngue? Isso torna Deus dúplice? Não. A face de Deus é uma só. Mas as consequências da justiça de Deus se aplicam de forma diferente para cada pessoa. É diferente. É diferente quando alguém recebe a justiça de Deus, o juízo do Senhor, para aquele que recebeu suas bonanças. Mas mesmo aquele que recebeu suas bonanças, a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Estamos propensos sim. Estamos propensos sim a cair em pecado. Estamos propensos sim a cair em perdição. Mas nós temos uma consciência de que Deus segura em nossa mão. E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que Ele nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, porque eu estou contigo. No livro de Deuteronômio, vai dizer, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, vai dizer também que Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós, para não temermos o inimigo, para não temermos o que está nos assolando. Glória a Deus. Eita glória. Mas no versículo de número 10 vai dizer, que é o que eu li: se Cristo porém está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós também habita. Nós vemos dois fenômenos do Espírito de Deus atuando neste versículo. O primeiro fenômeno é o habitar do Espírito de Cristo em nós. Para sermos vivificados, para recebermos a renovação de Cristo, nós devemos ter Ele habitando em nosso coração. Como assim? A consequência da habitação de Cristo em nosso coração é a vivificação, não somente do nosso espírito, mas também dos nossos corpos mortais. O que eu aprendo com isso? Que quando eu me apego com Cristo, eu não quero fazer nada para me aparecer para o mundo da direita, não quero fazer nada para aparecer para o mundo da esquerda, simplesmente vai ir acontecendo. Mas como diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como disse Davi: Senhor, na tua presença eu não me sinto um rei, Senhor, na tua presença eu não sou ninguém. Tira de mim a riqueza, tira de mim o reino, tira de mim a majestade, mas não tire de mim a tua presença. Eu posso perder os carros, eu posso perder os cavalos, eu posso perder a família, eu posso perder a esposa, mas eu não quero, não posso, não sou digno de perder a tua presença, porque sem a tua presença eu não vou, eu não consigo, eu não caminho. Glória a Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, aleluia. Jesus maravilhoso. Deus lindo e eterno. Grande Senhor são as tuas obras. Veja que nós somos apresentados no versículo de número 13 a uma exortação a respeito das escolhas
Versículo 13: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, vivereis. Vemos uma característica interessante de se pensar, que aqui nos é dada a escolha de vivermos segundo a carne ou vivermos segundo o Espírito. Isso me leva lá para Josué, capítulo de número 24, a partir do verso 1, que vai dizer que Josué reuniu o povo no monte de Siquém, e Deus começou a relembrá-los o que fizera por eles. Lembram do Egito? Lembrem do que eu fiz por vocês? Lembrem da libertação, lembrem do êxodo, lembrem do mar abrindo, lembrem das providências que eu vos enviei no deserto. E aí chega no versículo de número 14, livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14, vai dizer: agora temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15: se porém vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nos traz o efeito de escolha. Você pode muito bem escolher entre servir o que é mal ou servir aquele que é bom. Você tem plena capacidade de escolher. Se pode fazer o que é ruim, mas pode fazer também o que é bom. O que vai diferenciar é o resultado final. Mateus capítulo 7, versículo 13 vai dizer que a porta é estreita e dificultoso é o caminho, mas este conduz para a salvação. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Não reclame naquele dia, não questione Deus naquele dia, porque podemos passar uma vida toda andando pela porta larga, e quando chegar no último dia queremos entrar pela porta estreita. Não vai dar tempo, meu irmão, não vai dar tempo, minha irmã. Sabe por quê? Porque a vida é feita de renúncias. Se eu não renunciei à minha vontade enquanto vivo, eu não vou conseguir seguir os passos de Cristo enquanto morto. Cadáver não passa pela porta estreita, morto não passa pela porta dificultosa. O que passa pela porta estreita, o que passa pela porta dificultosa, em quem está vivo, é quem está renunciando às suas vontades. Então, pelo amor de Deus, a partir desta noite, comece a renunciar à sua vontade, comece a renunciar à carne, porque quando chegar naquele grande dia, não reclame de herdar a porta larga. Meu Deus! Toda honra, toda glória, toda notícia. Glória a tua Louvado seja palavra. o teu nome, Espírito Santo de Deus. Josué capítulo de número 24 vai falar sobre a renovação da aliança. Meu Deus. E é aqui que eu quero trazer para nós neste momento a renovação da aliança. Por vezes traçamos caminhos maus aos olhos do Senhor. Por vezes fazemos coisas que não é da vontade de Deus, bem como aquele povo estava fazendo. Meu Deus. Um Deus que abriu o mar, um Deus que proveu o maná, um Deus que libertou do Egito. Para eles não foi suficiente. Eles precisavam apalpar, eles precisavam ver. Eles queriam deuses para eles. E aqui está o checkmate de Josué para aquele povo. A renovação da aliança era Josué falando para aquele povo: ei, até agora vocês adoraram deuses. Até agora vocês fizeram o que era torto.
Até agora vocês trocaram a adoração de Deus para a adoração de deuses estranhos. Até agora. Mas a partir deste momento, façam suas escolhas. Se preferem adorar os deuses dos amorreus, que adoram. Se preferem fazer o que dá na telha, façam. Se preferem trocar o Deus de Israel pelos deuses dos amorreus, que troquem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, o seu vizinho da direita pode fazer o que é torto. O seu vizinho da esquerda pode se desvirtuar do caminho. Mas você mantenha-se constante nas promessas de Cristo. Porque nós servimos a um Deus que é vivo. Essa característica de vivacidade em Deus é o que nos atrai, porque nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, nós não podemos olhar para Ele, mas ainda assim Ele vai nos dizer que de seu alto e sublime trono Ele nos contempla. Meu Deus. E Ele também vai dizer que antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Ora, Deus santo, aleluia. mas que Deus é esse? Que nós não vemos, que nós não tocamos. Que Deus é esse? Que nós não podemos presenciar. A resposta está lá no livro do Êxodo. Moisés, quando viu a sarça ardendo, Deus falando com ele, vai e fala com o faraó. E aí Moisés, por ter uma criação no Egito, estava acostumado com imagens, estava acostumado com nomes de deuses. E aí Moisés pergunta para Deus, mas quem eu direi que me enviou? Quem direi que enviou a mim? Ele poderia ter pensado, esse Deus tem um nome, esse Deus tem uma aparência, esse Deus tem uma forma. Aí o que Deus fala para ele? O eu sou te enviei. Havia os deuses do Egito, Anubis, Ra, todos eles tinham formas, todos eles tinham uma atuação direcionada. Um era o Deus dos gafanhotos, outro era o Deus do sol, outro era o Deus do Nilo, outro era o Deus da morte, outro era o Deus das rãs. Todos eles eram divididos em partes. E aí quando Deus fala para Moisés, diz que o eu sou enviou. Ele não falou o Deus desta terra, ele não falou o Deus do sol, não falou o Deus do mar, não falou o Deus do Nilo, não falou o Deus do Egito. Ele falou o eu sou, porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono do mar, Ele é dono da nossa vida. Oh glória! Então Ele disse para Moisés, vai, porque o eu sou te enviou. Olha que não interessa se lá tem um Deus que se diz dono do sol, não interessa se lá tem um Deus que se diz dono do Nilo, não interessa se tem um Deus que é o dono da provisão. Vai lá e diz que o eu sou me enviou. Vai lá e diz que o eu sou, o leão da tribo de Judá, me enviou. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Vai lá, Moisés, e diz que o eu sou te enviou. Glória a Deus. É até difícil pregar com essa parte aqui olhando assim, ó. Meu Deus do céu, reverentíssimo, excelentíssimo. Tem que pregar olhando para o relógio, né? É estratégia. Graças a Deus por isso. Amém. Deus de maravilha. Mas aí nós vemos este dilema de escolhas. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pela graça. Vemos um dilema de escolhas que Josué propôs para aquele povo. Olha,
Se vocês querem servir a outros deuses, sigam, mas eu vou continuar adorando o meu Deus. E aí, até este momento, foi falado da inclinação pecaminosa. Até este momento, foi falado da morte no pecado e nos seus delitos. Mas, a partir do verso 17, Paulo vai começar a escrever para o povo que não está mais morto em seus pecados e delitos. A partir do versículo 17, Paulo vai começar a falar ao povo, vai começar a falar para o povo que decidiu adorar a Deus, que decidiu viver a vida pelo Espírito. E aqui nós entramos no segundo grande momento deste texto, já estou encerrando. O segundo grande momento deste texto é a justificação pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto todos em um primeiro momento estavam inseridos dentro da depravação total, a partir do verso 17 vai se aplicar àqueles que estão justificados pela fé. Aleluia! Mas com que força, diácono Mateus, eu deixo de ser um morto espiritualmente e passo a ser justificado pela fé? Com que vigor eu consigo trocar a minha vida de pecado para viver uma vida com Cristo? A partir do momento que recebemos o toque do Espírito Santo. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Jesus, ele disse que não nos deixaria só, enviaria outro Consolador, o Espírito Santo Consolador. Então, quando recebemos o toque do Espírito Santo, o Mateus que estava morto no pecado, o Mateus que estava morto no delito, o Mateus que estava morto pelas práticas mundanas, ele se levanta, segura na mão de Jesus Cristo e agora passa a ser justificado pela fé. E no versículo 17 vai dizer que nós somos herdeiros de Cristo. Mas como assim? Como eu vou ser herdeiro de alguém que é eterno? Como eu vou ser herdeiro de alguém que não morre e não tem como me deixar uma herança porque ele não morreu? Meu Deus. Veja bem, essa herança sua, minha, vai se cumprir lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que vai dizer: e aquele que for fiel herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Essa é a minha herança, essa é a sua herança. Mas aí eu vou lá para o versículo 24, já acelerando um pouquinho para encerrar. Vou lá para o verso 24. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Versículo 25: se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Glorificado pelo nome. Louvado e bendecido seja o santo nome. Uma última coisa que eu tenho a dizer: estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Até o versículo 16. Com o toque do Espírito Santo, com a influência de Jesus, nós recebemos vida, fomos vivificados.
Quando nós somos vivificados, nós somos justificados pela fé. Aleluia, Jesus. Mas agora, nós precisamos de algo a nos apegar. Nós temos, ou melhor dizendo, algo a nos apegar. E é o que Paulo disse nesse verso que eu acabei de fazer menção. Não é algo palpável, não é algo que nós podemos ver, mas é uma esperança que mantém a chama acesa. Aleluia, Jesus. Mas é uma esperança que mantém a minha fé em Cristo, porque eu sei que eu não posso vê-lo, eu sei que eu não posso tocá-lo, mas eu acredito, eu tenho a minha esperança que um dia eu verei, um dia eu o tocarei, um dia eu conversarei com Cristo, mas isso só se fará eficaz na minha vida se eu passar a viver pelo Espírito e não pela carne. Para encerrar, versículo de número 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tudo isso que Paulo citou consegue nos separar dos nossos parentes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, consegue nos separar da pessoa que está no lado. Mas existe um que não nos separa. Aleluia! Isso é verdade, Eita glória! Sim, meu Deus. Eita glória! Deus é Oh, poderoso. aleluia! Ainda que tenha sido cristão a vida toda, os parentes, os irmãos, os amigos vão poder acompanhá-lo até o sepultamento. Vão poder talvez segurar em suas mãos até o sepultamento. Mas o único que após a morte, após mesmo a morte, continuará segurando em nossa mão, ele está lá em João capítulo de número 14, versículo de número 6, que vai dizer que eu fui e vos preparei lugar, mas um dia eu voltarei para buscar-lhes e habitar comigo no lugar que vos tenho preparado. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.